Boa noite! Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui conosco, né? Mais uma noite, mais uma quarta-feira, onde a gente sempre traz, né, convidados especiais aí para a gente levar informação, né, para as pessoas nessa área de saúde, que eu acredito que isso é uma forma da gente transformar o mundo. Então, mais uma vez, meu compromisso com vocês aqui, aos que ainda não me conhecem, né, eu sou a Andréia Kamizak, sou farmacêutica, sou apaixonada pela área da nutrição, né, com o propósito de transformar a vida das pessoas. Então, eu tenho esse compromisso de estar sempre trazendo pessoas que possam, e hoje é uma convidada muito especial. Doutora Adriana Zan, que esteve conosco e arrasou, né, o feedback da sua didática, né, da sua prática, da experiência. E aí nós a convidamos novamente, né, depois de tanto sucesso, para voltar aqui a BH. Ela estará conosco na semana que vem, no dia 29, no 12º Lantana Nutrition. Então eu vou convidá-la aqui para ela poder contar um pouquinho, né, qual vai ser o tema que ela vai compartilhar conosco na semana que vem, que eu acredito que vocês vão adorar. Deixa eu convidá-la. Só um minutinho. Isso. Acredito que ela já esteja entrando. Vamos só checar. Tá todo mundo ouvindo bem? Boa noite! Oba! Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Tá tudo bacana. bem aí também? Tá, tô te ouvindo bem também. Só modifiquei aqui que tava baixinho o som. Pessoal, vocês puderem sinalizar se estiver tudo bem, tá? Só pra gente poder continuar. Muito obrigada, doutora Adriana, por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la conosco aqui, né? Nessa live que o nome da live é Plantando Conhecimento. A gente faz essas lives geralmente às quartas-feiras, né? Com esse objetivo de estar levando informação para as pessoas, porque eu acredito que isso é uma forma da gente poder estar contribuindo aí para transformar para um mundo melhor, né? Informação é um excelente instrumento para isso, né? Sem dúvida, muito bom. Prazer estar aqui essa noite. Ah, bacana. E na semana que vem nós vamos estar... A senhora vai estar conosco aqui em BH. O ano passado eu falei que na abertura eu da vou live. comer de novo pão de queijo em BH. Não é? Não vejo hora de voltar. Foi bom, né? Mas foi muito bom mesmo. Que bom que eu poderei retornar até a Lantana para novamente estar com esse público incrível aí de BH. Uhum. Não, o prazer é todo nosso, né? O feedback foi muito positivo. Os nutricionistas aqui amaram, né? As inscrições, inclusive, pessoal, fiquem até o final, porque no final tem surpresa, né? Live sem surpresa não pode, né? Não pode. Então, no final, para quem beleza, essa surpresa para mim também. Com certeza. No final tem uma surpresa, né? Porque eu acho que a sua vinda o ano passado foi, nossa, o pessoal adorou, então por isso que a gente fez o convite mais uma vez. E agora com um tema, né, que está sendo muito discutido, né? Eu acredito no Epigenética agora, está todo mundo buscando esses conhecimentos. Então acho que vai ser muito interessante, vai ser muito rica essa aula na semana que vem. Para a gente começar, doutora Adriana, se puder falar assim, quais as possibilidades, né, que hoje o teste genético pode estar trazendo para auxiliar, né, a nutrição? Bem, Andréia, na verdade o teste genético ele é uma ferramenta complementar à atuação do profissional nutricionista hoje no consultório, né? Eu costumo dizer que o teste genético ele não é mandatório para nada. Ele não vai, na verdade, superar o que seria uma boa anamnese, a interpretação de exames bioquímicos. Então, ele vem a complementar uma conduta de modo mais assertivo, quando a gente começa a pensar nas suscetibilidades daquele paciente para individualizar toda a conduta que será adotada com base na sua individualidade. E hoje isso passou a não ser mais uma tendência, sim é uma realidade, né, que já acontece há muitos anos em muitos consultórios médicos e de nutricionistas, né, para que a gente consiga adotar condutas mais assertivas. Então, a gente sai daquele achismo, do empirismo, ou ainda a tentativa e erro, né? Porque a nutrição, infelizmente, ela é uma ciência que trabalhou por muitos anos na tentativa e erro, com cálculos nutricionais, colocando basicamente todos no mesmo saco e balançando, né? E hoje nós cada vez estamos mais voltados à questão da individualidade, considerando que cada ser é de fato único e assim deve ser tratado. Então, portanto, uma dieta que para alguns pode ser maravilhosa, para outros ela pode acarretar assim repercussões metabólicas tenebrosas. A exemplo da dieta mediterrânea, por exemplo. Todos nós temos como um padrão dos mais saudáveis a serem seguidos como dieta no mundo todo. Entretanto, para alguns, a dieta mediterrânea representa
algo negativo. Então, não são todos que irão receber aqueles nutrientes da mesma forma. E hoje nós temos essa ferramenta para justamente conhecer como cada um metaboliza esses nutrientes e trabalhar nos seus pontos fracos e fortalecer os seus pontos fortes. Desse modo, nós temos uma grande ferramenta em nossa mão quando pensamos em prevenção de doenças. Então, eu vejo o teste genético hoje como uma ferramenta preditiva, né, que pode nos prever aí tantos riscos para a saúde, no que tange a doenças, e que podemos, então, nos antecipar a ela. Eu costumo dizer que é como se a gente fosse jogar xadrez com o nosso genoma. Nós vamos nos antecipar ao risco da doença e vamos comer o pino da doença antes que ela apareça. Não, bacana, não, adorei. Adorei a analogia, né? E na prática, doutora Adriana, como é que o nutricionista pode incorporar isso na sua conduta aí, na prática clínica? Veja, o CRN já se posicionou em favor disso, né, dos testes genéticos, mas ele sempre coloca, né, nos seus pareceres, que essa é uma ferramenta que depende da formação do nutricionista. Então, ele deve buscar, obviamente, se especializar, se formar para conseguir interpretar essas informações e não fazê-lo de modo equivocado ou tampouco que pareça que você está prevendo que algo negativo vai acontecer na vida daquele seu paciente. E essa informação, ela deve ser passada com muita cautela, porque eu costumo dizer que a genética não é uma arma apontada para a sua cabeça. Na verdade, nós conseguimos justamente moldar os nossos genes através do nosso estilo de vida, dos nossos hábitos, de inserções corretas nesse genoma. E dessa forma, nós temos hoje a epigenética a nosso favor. Quer dizer, nós estamos trabalhando esses genes, apagando e acendendo, na verdade, esses genes, conforme as inserções que nós estamos colocando a partir do nosso estilo de vida. Então, primeiramente, o nutricionista ele precisa estar gabaritado, ele precisa estar atualizado para, de fato, conseguir fazer a interpretação dessas informações de modo correto, para passar ao paciente e para conseguir adotar estratégias que, de fato, caibam dentro daquele perfil genético. E aí sim, nós temos uma potencialização do processo de saúde e deixamos a doença de lado. Eu costumo dizer que o teste genético ele é capaz justamente de fazer isso. Então, doenças, por exemplo, que poderiam se manifestar hoje, não necessariamente irão se manifestar, mas de repente eu estou jogando isso para a minha terceira ou quarta idade, né? Que hoje nós estamos bem assistindo o contrário, né, no âmbito do consultório. O que nós temos hoje são pessoas adoecendo cada vez mais precocemente. Né? Então, o que vemos é crianças, por exemplo, de 12 anos com esteatose hepática, mulheres com 35, 37 anos com câncer de mama, quando nem sequer teriam ainda a indicação para fazer uma primeira mamografia, por exemplo, né? Então a gente se questiona, por que isso tudo está acontecendo, né? Por que as pessoas estão adoecendo precocemente? É justamente porque elas estão indo na contramão do seu próprio genótipo. Elas estão forçando um estilo de vida completamente equivocado. É o nível absurdo de estresse. Hoje nós não temos hora para nada, né? Exato. Vamos dormir tarde da noite, estamos todos desincronizados, e aí existe também um gene que comanda todo o nosso metabolismo, que é o gene clock, né? Que controla aí diversos outros genes e diversos processos fisiológicos no nosso organismo. Então, no momento em que nós estamos, por exemplo, imprimindo um estilo de vida equivocado, a conta vai chegar, e muitas vezes ela é realmente precoce. Né? Por essa razão que a gente tem visto aí pessoas tão jovens adoecendo. Então, a ideia é justamente protelar, jogar lá para frente qualquer problema que seja. E, na verdade, a gente não quer nem tê-los, né? E é possível. Então, eu digo para os meus pacientes hoje que eu verei essa nova geração passando dos 100 anos com qualidade. Porque de nada adiantaria nós vivermos tanto, né? E sem qualidade, saúde, de vida. Sem dúvida. Então, o teste genético ele é mais uma ferramenta para nos auxiliar a conquistar a tão sonhada longevidade saudável. Com certeza. E na semana que vem nós vamos poder discutir um pouquinho mais isso, né? Então, a gente está falando tanto de desqualificar, acho que vai ser uma excelente oportunidade. Mas existem já cursos, né? Assim, ou uma pós-graduação, algo nesse sentido, para que o profissional, o nutricionista, possa buscar mais conhecimento nessa área, doutora Adriana?
Andréa, cada dia mais surgem cursos nessa área. Hoje, inclusive, fala-se muito da metagenômica, que é aí uma nova ciência que vem surgindo com força no âmbito da nutrição, onde a gente já faz o mapeamento genético da própria microbiota e entende a relação desses micro-organismos, que não são somente caronas que pegaram ali no nosso intestino. A gente sabe que o DNA microbiano supera muito o DNA humano, e hoje estamos entendendo também como tudo isso participa no processo da saúde ou da doença. Então, cada dia mais há interesse, né, da ciência em buscar essas informações e entender como tudo isso acontece na gênese de uma doença e na prevenção das mesmas. Agora, por essa razão, nós nos beneficiamos porque cursos e mais cursos são lançados diariamente. Eu mesmo recebo diversas malas diretas. E eu falo para os meus colegas nutricionistas, quando faço as minhas palestras, busquem se atualizar nesse assunto, porque não adianta a gente imaginar que isso vai ser uma ferramenta do futuro e que você não terá nenhum tipo de comprometimento com esse tipo de exame, porque vai ser algo para todos nós. E aquele nutricionista que não estiver familiarizado com esses termos e que não souber interpretar essas informações, ele certamente vai ficar com seu consultório vazio. Então, a gente precisa, de fato, engrenar num novo sistema de nutrição, onde a gente vai cada vez mais olhar para o ser humano como um ser único e vamos tratar a todos de forma individual. Foi-se o tempo de cálculos com fórmulas ultrapassadas, foi-se o tempo de pensar que somente caloria seria, portanto, a base de um emagrecimento. Hoje a gente vai muito além de tudo isso e certamente a tendência é que cada vez mais informações venham à tona para que a gente tenha aí uma conduta bastante individualizada e cada vez mais assertiva também. Sem dúvida. Acho que por isso a conexão, né, entre a farmácia de manipulação e o nutricionista hoje está tão forte, né? Porque né, a nutrição entendeu, né, muito bem a individualidade bioquímica, se preocupa com isso, e a farmácia de manipulação é uma grande aliada, né, para poder realmente auxiliar aí, né, na e nesse quesito, Andréa, eu diria que o Brasil está à frente de muitos países desenvolvidos, porque a farmácia de manipulação no Brasil é muito forte e esse segmento vem ganhando cada vez mais força no âmbito da saúde. Então, eu não digo só nutricionista, eu vejo médicos hoje descrevendo, né, suas condutas de forma muito individualizada, estão deixando o medicamento sintético mais de lado, e uma nova tendência surge também no consultório do médico. Quer dizer, ele está usando mais cúrcuma ao invés de anti-inflamatórios não esteroidais, ele está buscando adequar a saúde, por exemplo, através de vitaminas, coenzima Q10, a gente já vê muito nas prescrições dos cardiologistas também. Muito, né? Então, a gente tem visto um movimento para beneficiar o paciente que encontra menos efeitos colaterais no momento em que ele acaba optando pela farmácia de manipulação aí para fazer o seu tratamento, né? Eu vejo, inclusive, as estatinas, por exemplo, associadas com coenzima, né? Então, sem dúvida, eu vejo muito, né? Recebo no meu consultório diversos pacientes que fazem uso da estatina e só, né, para o público leigo, a gente conhece as estatinas, que são medicamentos para baixar o colesterol, como sendo medicamentos que causam um efeito colateral de miosite, que é uma dor, muitas vezes, que impossibilita o paciente, inclusive, de treinar, ele tem muitas dores, principalmente pela manhã, e isso acaba deixando a sua qualidade de vida, né, um pouco prejudicada. Com o uso da coenzima Q10, uma vez que a gente sabe que o processo do uso da estatina vai depletar essa vitamina coenzima Q10, com a suplementação dessa coenzima Q10, a gente tem uma melhora do quadro. Então, o paciente se beneficia, né, da baixa do seu colesterol e também ele não vai ter um efeito colateral tão importante. Agora, nós nutricionistas temos ainda mais ferramentas, né? Porque hoje nós sabemos aí, por exemplo, do gama-orizanol como sendo também um grande auxiliar para baixar colesterol. Nós temos o monascos purpúreos também, que é a levedura, o red yeast rice, né? A levedura do arroz vermelho, que também faz aí efeitos incríveis, porque ele se comporta como a monacolina K. Então, a gente consegue aí um resultado muito interessante para o paciente e sem efeitos colaterais, o que é mais interessante ainda, né? Com certeza, com certeza. E nós falamos, por exemplo, né, então, assim, de qualidade de vida, mudar esse estilo de vida,
Mas em função, é possível usar fitoativos para que a gente possa mudar a expressão desse gene, se tiver algum tipo de polimorfismo, é possível usar né, dos fitoativos para beneficiar, né, modular, de alguma forma interferir, né, na expressão desses genes, doutora Adriana? Olha, André, eu diria que isso é um ponto-chave, na verdade, né? Porque ledo engano seria se nós achássemos que somente a dieta seria capaz de atingir aquela necessidade do paciente. Hoje, é necessidade do profissional nutricionista estar atualizado e, de fato, né, ele ter a condição de fazer esse tipo de prescrição. O conselho já, né, interferiu nisso, no sentido de forçar os profissionais a se atualizarem na área de fitoterapia. Então, hoje é necessário, né, ter a chancela do conselho ou das BRAM para conseguir, de fato, fazer a sua prescrição. E eu não vejo hoje a nutrição somente pelo lado do alimento. Eu vejo que nós precisamos suplementar o paciente até para atender a essa demanda nutricional. E veja bem, existem estudos que mencionam essa questão relacionada à quantidade de vitaminas que os alimentos perderam com o passar dos anos. Então, na década de 40, por exemplo, os nossos avós tinham acesso a uma laranja que tinha pelo menos 9 vezes mais vitamina C do que a laranja que nós temos acesso hoje. Então, a própria modificação genética desses alimentos, também o empobrecimento do solo, claro, devido ao uso de agrotóxicos, tudo isso vem interferindo para que cada vez nós tenhamos menos qualidade nutricional no nosso alimento. E aí isso nos faz pensar que é quase impossível nós atingirmos as necessidades de um paciente somente pela alimentação. E ao pensarmos em genética, nós mais do que nunca precisamos adotar essas condutas, né, de prescrição assertiva para modular os nossos genes. Então, nós sabemos que muitos grupos, né, de alimentos em que se extrai esses compostos bioativos, nós teríamos, portanto, uma força muito maior para modular os nossos genes no sentido de silenciar ou trazer, né, à frente, né, aquele gene que nós tenhamos mais interesse na prevenção de doenças. Portanto, eu vejo a fitoterapia como algo que se complementa à conduta do nutricionista e principalmente quando se trata de testes genéticos. Então, nós temos aí diversos grupos, né, de compostos bioativos que terão, sim, uma finalidade muito específica para a modulação dos nossos genes. Eu vou dar um simples exemplo aqui, né? Nós temos um gene que se chama metileno tetraído folato redutase, que é um gene muito conhecido por aumentar os níveis de homocisteína naqueles pacientes que tenham polimorfismo. Então, esses pacientes, eles são muito mais suscetíveis, por exemplo, a casos de problemas coronarianos, infarto do miocárdio, podem ser também mais sujeitos a abortos espontâneos, justamente porque esse gene é o que faz a conversão da vitamina B9 na sua forma assimilável. Portanto, quando o paciente tem um polimorfismo nesse gene, ele não está assimilando bem a vitamina B9 proveniente do alimento. Então, nós teríamos, sim, que pensar numa forma de auxiliar esse paciente para que ele baixe seus níveis de homocisteína, baixe seus níveis de inflamação e diminua seu risco cardíaco. Ou ainda, né, se tratando de mulheres, a gente vê muitos casos de aborto que poderiam ser evitados se ela tiver bons níveis de ácido fólico, por exemplo, circulante. Mas aí a gente não fala mais do ácido fólico na sua forma sintética, como antigamente se utilizava já na programação pré-gestacional de uma mulher. Hoje a gente fala na sua forma já metilada, que é o 5L-metilfolato. Essa seria a forma ideal de prescrição. Em se tratando de metileno tetraidofolato, eu gosto muito, por exemplo, de usar o extrato de moringa. Eu gosto do extrato da Moringa Plus, que é padronizado a 40% de proteínas e que é riquíssimo nessa vitamina, que será muito bem assimilada pelo nosso organismo. Então, eu consigo fazer essas modulações de maneira bastante específica e vou conseguir atuar justamente naquele gene ou grupo de genes que poderiam induzir a um processo de doença. Perfeito. Por exemplo, o caso de Alzheimer, né? Se a pessoa tiver polimorfismos que indicam, né, uma predisposição a essa doença, como é que poderia ser essa interferência, né? Essa conduta nutricional na sua opinião? Esse, de fato, é um gene que nos interessa demais descobrir, né? É um gene que está muito relacionado, por exemplo, em populações europeias e populações asiáticas. A gente sabe que quando o paciente apresenta polimorfismo para o gene ApoE, que
que é o gene relacionado à doença de Alzheimer, a gente pode intervir precocemente. Então, antes dos 40 anos de idade, seria interessante que esse paciente modificasse todo o seu estilo de vida. Porque o Alzheimer, sabemos que é uma doença multifatorial, mas a gênese dessa doença, daquilo que foi herdado de pai e mãe, é muito determinante. Né? Então, descobrir antecipadamente esse risco seria fundamental para aquele paciente que já apresenta um histórico familiar. E aí sim, eu consigo intervir não só na conduta nutricional, pensando na sua dieta, que deveria ser pobre em gorduras saturadas, muito baixa, por exemplo, em carnes processadas, ele teria que seguir um padrão mais do estilo mediterrâneo, quase nada de carne vermelha. E sim, a gente tem diversos compostos fitoativos que poderiam nos auxiliar. Vou dar um único exemplo que eu gosto bastante de utilizar, que é o Neurozen. O Neurozen é um extrato padronizado que deriva de um cogumelo muito utilizado nos Estados Unidos, principalmente pelos alunos de Harvard, para melhorar a sua performance cognitiva. Porque esse cogumelo, ele vai atuar justamente em BDNF, que é o fator de crescimento neuronal lá no cérebro. Então, ele vai induzir ao crescimento de novas células neuronais, que sabemos que é difícil devido à sua especificidade. Então, os estudos demonstram que com o consumo do Lion's Mane, que é o cogumelo que no Brasil tem o nome de Neurozen, nós conseguimos, por exemplo, fazer com que de 6 a 16 semanas, esse paciente já apresente uma melhora expressiva da sua cognição. Inclusive, pacientes que já tenham a doença de Alzheimer instalada, a gente também consegue melhora do quadro cognitivo. Então, são forças que nós temos hoje, né, no universo da nutrição, que podem ser utilizadas com certeza na prevenção e no tratamento desse tipo de doença. E para o Parkinson? Dá vontade de perguntar, moça. Eu vou perguntar só mais uma, porque senão eu não posso contar o curso todo, né? Sem dúvida. O Parkinson é outra doença, né? Como toda doença neurológica, eu costumo dizer que nós temos que cuidar ali de todo um estilo de vida, né? Mas nós sabemos que no Parkinson hoje existem estratégias nutricionais interessantes a serem adotadas, a exemplo, por exemplo, da dieta cetogênica para esses pacientes, mas não aquela cetogênica que era muito dependente de carnes, alimentos processados, bacon, nada disso, né? Hoje nós temos um padrão de dieta cetogênica do estilo mediterrâneo e, inclusive, existe um pesquisador na Itália, que é a equipe de Walter Longo, né, que tem um estudo muito interessante com esse tipo de paciente também, né, pacientes neurológicos, e eles criaram um estilo de dieta que se chama Fasting Mimicking Diet, que é a dieta que imita o jejum. Nada mais é do que uma dieta plant-based. Então, nós sabemos que conseguimos entrar no estado de cetose a partir de vegetais. Então, a partir desse tipo de dieta, é possível que a gente libere mais corpos cetônicos que vão, sim, ultrapassar a barreira hematoencefálica e vão ter um efeito interessante justamente nesse fator de crescimento neuronal, que é algo de interesse. Então, se a gente conseguir, né, que esse paciente, de repente, siga até um jejum intermitente, que ele siga um padrão de dieta mediterrâneo, mas até com essa característica cetogênica, ele vai se beneficiar demais da melhora dos seus sintomas quando a doença já estiver instalada. Então, hoje nós temos diversos recursos e por isso que eu digo, né, a nutrição é uma ciência que se renova a todo tempo e é nossa obrigação estar o tempo todo se atualizando para que a gente possa adotar as melhores condutas frente ao nosso paciente, né? Com certeza. Fantástico. Nossa, agora eu já tô doida para chegar quarta-feira. Quarta-feira chega já. Olha, você já falta só queijo aí para mim, hein? Eu quero pão de queijo daquele da Serra da Canastra, lá com aquele queijinho, ótimo, sucesso. Gostoso, né? Não, fantástico. Demais. Nossa, fantástico. Né? Eu acho que já deu para dar um gostinho aí do que nós vamos ter na semana que vem. Né? Vai ser com certeza eu vou levar muitas ideias de prescrições. Eu acho que os meus colegas, eles gostam disso. É uma coisa que eu sempre também percebi em mim, enquanto ouvinte de palestras, que chama muita atenção quando a gente tem ali a prática, né, daquele profissional. Faz muita diferença, então, né? A prescrição, ela ajuda bastante a cercear, né, a nortear, melhor dizendo, a nossa conduta. Então, eu vou levar bastante ideia de prescrição, bastante fitoativo novo que está vindo para o mercado brasileiro, e a gente vai ter aí uma noite de muita discussão enriquecedora, e eu espero poder agregar bastante na vida profissional dos meus colegas. Será fantástico. E eu prometi uma surpresa para o final, né? Então, eu quero saber também. Então.
Nós fizemos um post, né, convidando para sua live há 2 dias atrás, tá lá no feed da Lantana. Então, eu tô convidando o pessoal que marque 2 amigos, né, nutricionista, médico, alguém que poderia se interessar, né? Não vale marcar o pai, o irmão, né? Tem que ser realmente alguém que vai se interessar por isso, né, para que Tá a gente possa certo. contribuir de alguma forma. Então, marca 2 amigos que amanhã às 16 horas nós vamos sortear uma vaga para o curso. Né? Eu acho que é uma Olha forma que de demais. retribuir o carinho das pessoas que estão aqui conosco, né? Agradeço imensamente todo mundo. Então, as vagas estão quase esgotando. Eu acredito que depois da live hoje, amanhã ou depois, a gente já deve estar conseguindo encerrar, né? Preencher Se Deus todas. quiser. Assim E então, espero também. com certeza. Então, fica a dica, pessoal. Então, vamos dar esse presente para vocês. Só marcar 2 amigos nesse post, que tá lá no feed, tá? No post da live. E amanhã, às 16 horas, a gente faz o sorteio aí, presenteando, né? Com uma vaga para o 12º Maravilha. Plantando Nutrition. Muito bom. Fico muito feliz pelo prestígio e pelo espaço que você abriu aqui para mim, Andréia. Você é muito querida, sempre inovando. Eu acho que você está sempre à frente aí, sendo um modelo para diversas farmácias pelo Brasil todo. Você tem aí um Obrigada pelo ímpeto, né, carinho. de uma proatividade que me encanta, viu? Então, muito obrigada pelo Agradeço pelo carinho. convite. Semana que vem eu estou aí. E a Perfeito. gente tem muito a discutir sobre Estaremos esse juntos. tema tão enriquecedor que é a nutrigenética. Tá Com joia, certeza. pessoal? Um Muito grande prazer. obrigada. Obrigada a todos que participaram essa noite. E a gente Ótimo. vai se falando por aqui. Na semana que vem estaremos juntos. Então, obrigada a todos. Uma boa noite. Com certeza. Tchau, Obrigada. Boa tchau. noite a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.